Olá, pessoal. Hoje vamos deixar de lado as sandálias aladas de Hermes e navegar em direção ao norte gelado, onde os ventos cortantes e os deuses barbudos reinavam. Estamos indo para o coração do mundo viking, uma terra de guerreiros, sagas e cerveja forte o bastante para deixar qualquer um cantando como um skald. Prepare-se para se juntar a homens e mulheres que viviam sob o peso de profecias e o som estrondoso dos trovões de Thor. Um povo que não temia a morte. Na verdade, eles a saudavam como se fosse um convite para um banquete no Valhalla. Hoje, vamos explorar como era ser um viking. Desde as expedições que faziam as ondas tremerem, até as longas noites à luz do fogo, onde contavam histórias que desafiavam o frio e o destino, antes de zarpar para esses mares gelados. E descobrir por que a vida viking era muito mais do que pilhagens e machados. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e, claro, conte para mim nos comentários de onde você está me assistindo. É incrível ver esse clã de curiosos se espalhando. Agora acenda uma vela, pegue um chifre de hidromel e venha comigo desbravar as sagas que o vento do norte ainda sussurra pelos fiordes. Boa noite. Ou, como diria Odin, beba profundamente do conhecimento. Mas cuidado com o preço que ele cobra. O frio é a primeira coisa que você sente. Ele entra pelas frestas da madeira mal vedada e percorre sua pele como uma lembrança. Não é desagradável. É um tipo de frio que você já conhece. Ele faz parte da sua vida como o cheiro de peixe, seco ou o som distante do mar quebrando nas pedras. Você abre os olhos devagar. O teto acima de você é escuro, coberto de fuligem de incontáveis fogueiras acesas para afastar o inverno. A fumaça se esconde entre as vigas como um espírito silencioso. Ao seu lado, seu irmão ainda dorme. Ele ronca baixinho, o rosto escondido, sob uma manta de lã grossa. A mesma que sua mãe teceu meses atrás, antes que as primeiras neves caíssem. Você se senta. O chão é de terra batida, com pequenas pedras que pressionam os calcanhares. O calor da fogueira ainda pulsa no centro da sala, mas já está fraco. Você se aproxima com cuidado, colocando mais um pedaço de madeira seca nas brasas. O crepitar é suave, quase reconfortante. Lá fora o céu ainda é cinza. A luz da aurora chega como um sussurro, lenta, difusa. Você sabe que o dia será longo. Seu pai já está acordado. Ele afia um machado de 2 lâminas encostado em uma pedra de amolar. O som é rítmico, paciente. Você assiste por um instante. Ele não fala. Apenas assente com a cabeça e aponta para os galhos empilhados no canto. Hora de cortar lenha. Você obedece sem questionar. A madeira está gelada ao toque e sua lâmina embota com facilidade. Mas você trabalha com o corpo todo, com os ombros, os quadris, até com a mandíbula cerrada de esforço. É isso que se espera de você. Crescer é deixar de ser espectador e começar a construir. Mais tarde, quando o sol já rompeu as nuvens, você se junta aos outros no cais. O cheiro de sal e peixe podre impregna tudo. Barcos se movem preguiçosamente ao sabor da maré. Você conhece cada um deles, cada marca nas tábuas, cada corda desfiada pelo tempo. Alguns foram construídos por suas próprias mãos. Outros pertenceram a guerreiros que agora estão nas histórias contadas à beira da fogueira. Você ajuda a descarregar redes, limpa o convés de um dos quinars que voltou da costa e ouve os mais velhos conversando. Eles falam sobre o tempo, sobre uma tempestade que se aproxima, sobre um navio que foi visto perto das ilhas ocidentais. Falam com aquela voz grave que não tem pressa, como se as palavras fossem tão sólidas quanto as pedras do fiorde. Uma mulher passa por você com um balde de água. Ela sorri com os olhos, mas não diz nada. É assim entre vocês. Palavras só são usadas quando realmente precisam existir. Quando o trabalho termina, você caminha até a beira do mar. A água está calma, hoje, mas você sabe como ela pode se transformar. Já viu ondas maiores que casas e ventos que derrubam árvores. Mas hoje, o fiorde é um espelho frio. Você olha para ele e por um momento vê seu próprio reflexo. Um rosto ainda jovem, mas já marcado pelo esforço e pela expectativa.
Você se lembra do que seu tio disse certa vez durante um inverno especialmente difícil. A terra te ensina a resistir, mas é o mar que te transforma. Você não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas aquelas palavras ficaram presas em você como farpas de madeira. No fim da tarde, você volta para casa. Sua mãe está moendo grãos, preparando um mingau espesso. A fumaça da sopa se mistura ao cheiro de madeira queimada. Você se senta em silêncio, observando o fogo dançar entre as brasas. Mais tarde, na escuridão, você ouve histórias. É sempre assim. Depois da comida, antes do sono, os mais velhos contam sobre deuses e monstros, sobre navios que atravessaram oceanos e homens que desafiaram o próprio destino. As vozes são hipnóticas, quase melódicas. Você já ouviu todas aquelas histórias, dezenas de vezes, mas elas nunca perdem a força. Você aprende devagar que ser viking não é apenas empunhar uma espada ou navegar para terras distantes. É viver em um lugar onde cada respiração é uma negociação com a natureza, onde cada gesto tem um significado ancestral, onde a memória dos mortos se mistura com a força dos vivos. Você não sente medo, não ainda. Apenas um tipo de reverência silenciosa. Quando a última chama morre na lareira, você se deita outra vez ao lado de seu irmão. Ele resmunga no sono, vira de lado. Você observa o teto escurecido e sente o peso da noite se aproximando. Lá fora, o vento começa a soprar com mais força. Ele vem do norte, atravessando as montanhas e as florestas, trazendo consigo o cheiro da neve que ainda não caiu. Você fecha os olhos e respira fundo. Amanhã, talvez, os deuses testem sua coragem. Talvez o barco precise de conserto. Talvez chegue um mensageiro com notícias do sul. Talvez a colheita atrase ou um javali escape do cercado. Nada disso está sob seu controle. Mas o que você pode controlar é a maneira como se levanta, como segura o machado, como fala com seus, como escuta o mar. O sono vem devagar, como uma maré morna. E com ele os sonhos. Sonhos de gelo, de ferro, de velas estufadas ao vento. Sonhos em que você é mais do que um jovem num vilarejo isolado. Você é viking. O dia começa com um som familiar. O rangido da madeira sob o peso dos passos. Seu pai caminha devagar, mas cada passo carrega o peso de muitos invernos. Você o ouve antes mesmo de abrir os olhos. O sol ainda não nasceu, mas ele já está lá, junto ao fogo, preparando as cordas e as ferramentas. Você se levanta. O frio toca seus pés antes de qualquer outra coisa. A bruma invade o interior da casa, fina como véu de luto. Você não reclama. Só respira fundo, aceita o ar cortante e caminha até a bacia com água para se lavar. O gelo no fundo da tigela estala ao toque. Hoje é dia de reparos. O inverno anterior foi cruel. Um deslizamento destruiu parte do ancoradouro e o telhado do armazém cedeu sob o peso da neve. Enquanto você mastiga lentamente um pão duro mergulhado em leite azedo, ouve os planos sendo traçados. As palavras são poucas, diretas. Madeira nova, cordas trançadas, ferramentas afiadas. Nada de adiar. Você caminha com outros jovens até a floresta. As árvores estão quietas, pesadas de umidade. O musgo cobre as pedras e silencia os passos. Você leva um machado às costas, o cabo desgastado de tanto uso. Seu amigo Rurik caminha ao seu lado. Vocês trocam olhares breves. Não precisam conversar. Cortar madeira exige mais silêncio do que palavras. Cada árvore escolhida é uma decisão pesada. Uma errada pode significar um barco torto, uma viga fraca, uma parede que não resiste ao vento do norte. Seu pai ensinou isso desde cedo. A árvore certa responde ao toque, ao som. É quase como ouvir um tambor antigo ressoando no tronco. Você balança o machado. A lâmina penetra fundo na madeira e o som ecoa entre os galhos. É um som seco, firme como um tambor de guerra. O tronco resiste. Depois de várias batidas, ele começa a ceder. Quando finalmente cai, o silêncio que se segue é quase cerimonial. Vocês arrastam os troncos com cordas grossas. O cheiro da seiva impregna a pele, e o suor escorre apesar do frio. É um trabalho lento, mas você se sente parte de algo.
algo maior do que sua própria existência. Ao retornar ao vilarejo, o céu já começa a escurecer. Você ajuda a descarregar os troncos, empilhando-os ao lado da oficina. O mestre carpinteiro, um homem de poucas palavras e mãos enormes, observa com olhos atentos. Ele avalia cada peça como se estivesse lendo um livro antigo. Quando ele aprova com um grunhido breve, você sente um orgulho silencioso crescer no peito. A noite chega com lentidão, as fogueiras se acendem e o cheiro de peixe defumado enche o ar. Você se senta junto aos outros ouvindo o crepitar da lenha. Alguém toca um tambor pequeno, marcando um ritmo calmo, quase hipnótico. Uma mulher entoa uma canção em uma língua que você quase não entende, antiga como os ventos que varrem as montanhas. Você fecha os olhos por um instante e se deixa levar. No fundo da sua mente, os dias se misturam: trabalho, silêncio, suor, frio. Mas há algo além disso. Há uma espera. Uma espécie de chamado que ainda não tem forma, mas que pulsa dentro de você como uma maré crescente. Naquela noite, enquanto todos dormem, você sai para caminhar. O céu está claro, cravejado de estrelas. A neve reflete a luz prateada da lua. Você segue até a beira do fiorde, onde as pedras se encontram com a água escura. Ali, sozinho, você escuta. Não há palavras. Só o som das ondas, o vento soprando entre as rochas e uma sensação estranha de que algo está para mudar. Você se ajoelha e toca a água. Ela está gélida, mas viva. Como se sussurrasse histórias antigas que você ainda não aprendeu a entender. Ser viking, você começa a perceber, não é apenas uma questão de nascimento, é um caminho. Uma transição lenta da terra para o mar, da infância para a lenda. Você volta para casa em silêncio, os pés afundando na neve fofa. Lá dentro, seu irmão ressona profundamente. Sua mãe dorme com a cabeça apoiada nas mãos. Seu pai, como sempre, dorme leve, pronto para se levantar ao menor som. Você se deita outra vez com o corpo cansado, mas a mente agitada. Nos seus sonhos, o mar chama de novo. O mar nunca chama à toa. Você acorda antes do sol com o gosto do sal na boca, mesmo que não tenha ido até a água naquela noite. A sensação persiste enquanto você se veste, enrolando os braços nas peles ásperas, sentindo os dedos ainda rígidos do frio. Lá fora a aldeia desperta devagar. O mundo parece congelado em cinza. Hoje é dia de treino. Você se junta aos outros jovens do povoado no campo perto das falésias. O vento sopra forte ali, como se quisesse arrancar os nomes da sua pele. O instrutor, Bjorn, o velho, já está lá, de pé, firme como um poste cravado no chão. Ele não sorri. Nunca sorri. Mas os olhos dele veem tudo. Principalmente você. Espadas de madeira são distribuídas. Não há tempo para conversa. O treino começa com golpes repetidos, ritmados, como se cada movimento fosse parte de uma dança ancestral. Você sente os músculos arderem logo nas primeiras sequências, mas não desacelera. Ninguém quer ser o primeiro a fraquejar. Bjorn grita ordens que cortam o vento. Mais alto, mais rápido. Use o quadril, não só os braços. A morte não. Espera. Você grita de volta. Não palavras, só esforço. A madeira ressoa quando colide com outra, e cada impacto sobe pelos seus ossos como um trovão silencioso. Você treina até seus dedos quase não conseguirem mais segurar a espada. Até os olhos começarem a arder do suor. Até o frio parecer algo distante. E mesmo quando o treino termina, ninguém relaxa. A tensão continua no ar. Há rumores, sempre há. Alguns dizem que uma expedição está sendo formada. Não oficialmente, claro. Os líderes ainda não decidiram, mas os navios estão sendo verificados com mais frequência. Há mantimentos sendo estocados em segredo. E você sabe o que isso significa: pilhagem, expansão, riqueza ou morte. Você volta para casa com os braços pesados e o cheiro de ferro nas narinas. Não de sangue, ainda não, mas da lâmina suada, dos escudos gastos, das unhas quebradas. Seu pai não pergunta nada.
Apenas observa você enquanto limpa as ferramentas ao lado do fogo. Ao cair da tarde, você sobe a colina atrás da aldeia. É lá que os antigos são enterrados. Túmulos de pedra, cobertos por musgo e neve, silenciosos como deuses dormindo. Você leva uma oferenda, um pequeno pedaço de pão e um fio de couro trançado. Não porque alguém mandou, mas porque você sente que deve. Ali, entre os mortos, o vento muda. Ele parece carregar algo mais, um tipo de calma, um sussurro. Como se eles estivessem dizendo: estamos vendo você. E você responde sem palavras, apenas ficando ali parado, até o frio morder o osso de novo. À noite, o salão grande se enche de vozes. Histórias são contadas. Histórias de reis que atravessaram oceanos em navios pequenos como sementes. De guerreiros que enfrentaram bestas marinhas. De deuses que caminham entre os homens quando a névoa é espessa demais. Você ouve tudo com atenção, mas não como ouvia antes, quando criança. Agora você busca detalhes, pistas, estratégias, porque talvez você vá também, e se for, precisa estar preparado. A cerveja é passada de mão em mão. O fogo lança sombras nas paredes de madeira. Rurik, seu amigo, está ao seu lado, rindo alto. Mas há algo nos olhos dele. O mesmo que está nos seus. Medo, ansiedade, expectativa. Quando o chefe da aldeia, um homem com cicatrizes no rosto e anéis de prata nos dedos, se levanta para falar, o salão silencia. Ele não anuncia nada concreto. Só menciona o mar. Menciona tempos difíceis. E diz que os homens devem estar prontos. Você entende? É como um sinal. Mais tarde, você está deitado de novo, olhando para o teto, ouvindo os roncos do seu irmão e o crepitar da lenha. Seus músculos doem. Suas mãos tremem. Mas o que realmente incomoda é o pensamento que volta sem parar. E se for você? E se chamarem seu nome? Você fecha os olhos, tentando imaginar o navio cortando as ondas, a vela inchada como o peito de um guerreiro, o escudo nas costas, o machado na mão, o sal batendo no rosto, o cheiro da aventura misturado com o do medo. Você sente tudo isso mesmo sem sair da cama. E no fundo, você sabe, o tempo está chegando. Seja na próxima lua cheia, ou na próxima morte haverá uma partida. E você, se tiver sorte, ou azar suficiente, fará parte dela. Pela primeira vez você não sabe se dorme, ou apenas sonha acordado. A manhã seguinte chega como um soco frio no estômago. Ainda é escuro quando você se ergue da cama, cada osso protestando, cada músculo pesado como chumbo. Mas há um estranho silêncio no ar. Um silêncio que não parece paz, parece espera. Você abre a porta devagar e vê os homens da vila reunidos perto do pier, conversando em sussurros ansiosos. O velho navio Drakkar está sendo inspecionado de novo, corda por corda, tábua por tábua. Há um novo brilho de urgência nos olhos dos anciãos. Um cheiro de partida no vento. Ao seu lado, Rurik aparece com os cabelos bagunçados, mastigando um pedaço de peixe seco. Ele não diz nada, apenas aponta com o queixo para o grupo no cais. É hoje. Não a partida, ainda. Não. Mas a escolha. Você sente o estômago encolher. Cada passo até a margem do rio é uma batida de tambor. Os homens jovens, todos entre 14 e 20 verões, formam um círculo tenso. O chefe da vila, junto com os 3 homens mais velhos, anda no centro, avaliando, medindo. Como caçadores escolhendo cães para a trilha. Você mantém o olhar firme. Não quer parecer desesperado, mas por dentro o coração martela contra suas costelas como um preso tentando escapar. Um nome é dito, depois outro. Rurik é chamado. Ele solta um meio sorriso, quase alívio, quase medo. Você dá um leve aceno. Mas o seu nome ainda não vem. O chefe continua. Mais 2 nomes e então, como uma pancada seca, ele diz: você. Seu corpo aquece instantaneamente, embora o frio ainda esteja lá. Os outros olham. Alguns com inveja. Outros com pena. 1 ou 2 com respeito silencioso. Você apenas caminha até o centro como se estivesse indo cortar lenha. Nada demais. Mas, por dentro, há algo em chamas.
O resto do dia é um borrão de preparações. Você precisa de uma capa nova, reforçar as botas, verificar a lâmina. Seu pai não fala muito, mas quando entrega a você o pequeno machado de lâmina dupla que era do seu avô, ele segura sua mão por um segundo mais do que o necessário. Não é para mostrar força, é para sobreviver. Só isso. Sua mãe, que quase nunca demonstra emoção, deixa um pedaço de pão com mel sobre sua mochila de couro, sem que ninguém veja, como se fosse um talismã. E talvez seja. O céu escurece mais cedo naquele dia. As nuvens descem como véus. Na casa comunal, os escolhidos se reúnem para a bênção. O God, o sacerdote de Odin, entoa cânticos que ninguém entende completamente. Mas a vibração das palavras ecoa dentro dos ossos. Sangue, espada, honra, mar. Palavras que queimam. Uma cabra é sacrificada. O sangue é espalhado nas testas dos guerreiros. Quando chega a sua vez, o sangue quente escorre pela sua pele gelada. Você não se move, não pisca, apenas aceita, como se estivesse selando um pacto. Na noite anterior à partida, você não dorme. Você sobe até a beirada da floresta sozinho. Lá, onde as árvores fazem sombra até mesmo sobre a lua, você deixa um pedaço de pão para os espíritos da terra, porque nunca se sabe. E porque tudo o que pode ser feito agora é esperar. O vento murmura entre os galhos, e por um momento, você sente, ou imagina, que algo te observa, mas não com raiva, com curiosidade. Como se o próprio destino tivesse parado para ver quem você vai se tornar. O nascer do sol é pálido, mas firme. Você está no cais, junto dos outros. O dracar está pronto. A proa esculpida em forma de dragão parece respirar. A madeira úmida brilha sob a névoa. O chefe deseja poucas palavras. Voltem com riqueza ou não voltem. É uma brincadeira, mas não é. Todos sabem disso. Você entra no navio. Posição central. Hurik, à esquerda. Um homem mais velho. Ivar, o ferreiro, à direita. Ele cheira a metal e seus olhos são pequenos como pontas de flechas. Mas você se sente um pouco mais seguro ao lado dele. As cordas são soltas. Os remos entram na água como espadas, penetrando carne. O navio desliza. A vila diminui atrás de você, como se estivesse sendo engolida pela névoa. E você, pela primeira vez na vida, está indo embora. Não para visitar outra aldeia, não para caçar, mas para algo maior. Algo incerto, algo onde os mapas terminam. Você olha para frente, para o mar aberto, e ele parece sorrir com dentes feitos de espuma. E então, você rema. Cada puxada é uma batida do seu novo coração. Os dias no mar são um lento teste para o corpo e para a mente. O sol levanta e cai, e você se acostuma a viver com o vento a açoitar seu rosto e a água salgada a queimar nos olhos. O dracar balança como uma fera, e o ranger da madeira é o som constante de um pulso que nunca para. Você aprende logo a apreciar o silêncio. Não o silêncio vazio, mas aquele cheio de expectativa, de histórias não ditas, de perigos que podem saltar das ondas a qualquer instante. Cada membro da tripulação tem sua tarefa. Remar, vigiar, manter o fogo aceso à noite, cuidar das velas de couro. Seu corpo se adapta, mesmo sem perceber. Os músculos que doem agora, logo ficam fortes e resistentes. Você sente o sal secar, no cabelo e a pele ganhar uma textura áspera, como casca de árvore. E, em meio a tudo isso, a mente começa a vagar para lugares inesperados. À noite, quando o céu está limpo e as estrelas parecem penduradas em fios invisíveis, você se senta no convés e olha para o infinito acima e abaixo. O mar é um espelho negro que reflete constelações que parecem eternas. Você pensa no que deixou para trás, a aldeia, a família, a rotina que jamais será a mesma. O medo, que pulsava forte no início, começa a se transformar em algo diferente. Não é coragem cega, nem destemor juvenil. É uma aceitação calma de que a vida para você agora é essa estrada líquida e sem fim. Às vezes, as ondas trazem sons. O grito distante de uma gaivota, o bater ritmado dos remos,
o crepitar do fogo ao longe, e você escuta histórias contadas por aqueles sons. Histórias de antigos vikings que partiram para terras desconhecidas e nunca mais voltaram. Ivar, o ferreiro, conta uma dessas histórias uma noite. A voz dele é rouca, carregada de fumaça e lembranças. Dizem que em uma noite como esta, um homem viu um mar de fogo no horizonte, onde os dragões do mar se erguiam para devorar os navios dos vivos. Ele não voltou, mas sua alma virou lenda. Você escuta, enfeitiçado, imaginando as chamas refletidas na água e dragões que se confundem com as ondas. Mas a vida no navio não é só história e contemplação. A disciplina é rígida. A menor falha pode custar caro. Quando um dos jovens escorrega e deixa cair uma das pás no mar, a tensão explode como um trovão. O chefe berra, e o rapaz é castigado com severidade não por maldade, mas para manter o equilíbrio frágil entre a ordem e o caos. Você observa tudo, absorvendo as regras não escritas do convívio naquele espaço apertado. É a sobrevivência, simples e crua, que dita o ritmo. E no meio dessa rotina intensa, há momentos fugazes de paz. Quando o sol se põe em tons de sangue e as estrelas começam a piscar, você sente o peso do mundo ficar um pouco mais leve. A sensação de que, apesar de tudo, ainda existe beleza na incerteza. O mar não é apenas um inimigo, é um parceiro, um desafio, um espelho que mostra quem você realmente é. E é nele que você vai se descobrir, pedaço a pedaço, como uma espada que se forja lentamente no fogo. O sol nasce em um céu sem nuvens, tingindo o horizonte de um laranja, quente que promete um dia difícil. Você sabe que cada amanhecer no mar traz novas batalhas, contra a natureza, contra o cansaço, contra o próprio corpo que insiste em reclamar. Hoje, o vento está a seu favor, empurrando as velas do dracar com uma força bruta, fazendo o navio cortar as ondas com a velocidade de uma fera faminta. É um alívio momentâneo, mas também uma armadilha, porque o mar é imprevisível, e o conforto pode virar desastre em segundos. Você se posiciona no convés, olhando para a linha do horizonte, onde o azul do céu e do mar se confundem. À sua volta, os companheiros trabalham em silêncio, cada um focado na sua tarefa, porque sabem que qualquer distração pode ser fatal. A pele está ressecada, os olhos ardendo, o corpo exausto, mas a mente está alerta. A cada golpe do remo, você sente a força dos ancestrais pulsar em suas veias, aqueles que cruzaram mares gelados em busca de glória, sobrevivência e às vezes vingança. O cheiro do sal e do peixe é constante, misturado com o suor que escorre pelo rosto, grudando a barba desgrenhada. Você passa a mão pelo cabelo molhado de suor e água salgada, tentando afastar a fadiga que começa a apertar no peito. O barulho do mar é incessante, o bater das ondas contra o casco do navio, o sussurrar do vento nas velas, o ranger das cordas. Tudo isso cria uma sinfonia sombria e hipnótica, que embala sua mente para um estado quase meditativo. Mas o silêncio pode ser enganoso. De repente, um grito corta o ar. Um vigia avista algo no horizonte, uma pequena linha escura que se aproxima rapidamente. O coração dispara. A tripulação se mexe como um único organismo, preparando-se para o que pode ser um ataque ou um encontro inesperado. Você sabe que o medo está ali, mas não como um inimigo. É uma faísca de vida, um alerta primitivo que mantém todos vivos e atentos. Enquanto o navio se aproxima da ameaça, as mãos se apertam nos remos, as vozes se elevam em ordens rápidas e claras. Você sente o corpo tenso, a adrenalina queimando as veias, a respiração acelerada. O desconhecido se revela. Outro dracar, imponente e ameaçador. Guerreiros com olhos frios, prontas lâminas reluzindo ao sol. O momento é uma dança delicada entre coragem e estratégia. Vocês não são apenas invasores ou vítimas, são sobreviventes, caçadores e presas, entrelaçados numa luta antiga quanto o próprio mar. Enquanto os barcos se aproximam, o som dos escudos batendo e os gritos de guerra ecoam,
Você se prepara para enfrentar não apenas os inimigos, mas a si mesmo, o medo, a dúvida, o impulso feroz de lutar ou fugir. E então, quando as lanças são lançadas e o choque das espadas rompe o ar, você sente o peso da história sobre seus ombros. Cada golpe, cada passo, é um fragmento da vida viking. Brutal, impiedosa, mas também cheia de honra e propósito. Você não luta apenas por si, mas por toda uma cultura que vive no sangue e na memória. Através da dor e do caos, você se conecta com aqueles que vieram antes e com aqueles que ainda virão. A batalha é um turbilhão de sons, cheiros e sensações. O metal encontra metal, o grito se mistura ao vento, a lama e o sangue se confundem sob seus pés. No meio da confusão, você sente a força da comunidade, do pertencimento. Cada guerreiro ao seu lado é uma extensão do seu próprio corpo. Um elo na corrente que ninguém pode quebrar. Quando a poeira assenta, o navio segue seu caminho, marcado pelas cicatrizes da luta, mas também pela certeza de que você está vivo. E essa certeza, mais que qualquer vitória, é o verdadeiro prêmio de ser um viking. O dia avança, e a dor da batalha começa a se transformar em uma sensação estranha. Um orgulho silencioso que aquece o peito mesmo quando o corpo pede descanso. Você sente as marcas do confronto, cortes que ardem, músculos endurecidos e a alma ainda pulsando no ritmo frenético da luta. Mas não há tempo para se entregar à exaustão. A vida viking é feita de ciclos, e enquanto uns descansam, outros planejam o próximo passo. O navio desliza pelas ondas, e o horizonte chama com promessas e perigos. Você observa os companheiros, notando nas feições deles a mesma mistura de cansaço e determinação. Aqui, a sobrevivência não é um ato solitário, mas uma trama, tecida entre todos onde cada gesto conta. A navegação é uma arte delicada. O capitão consulta as estrelas, o sol e o vento, decifrando sinais que poucos conseguem entender. Você sente o respeito silencioso que tem por ele, porque a vida no mar depende da sabedoria de quem sabe ler o mundo natural como um livro aberto. Enquanto isso, o cotidiano no Drakkar se desdobra entre pequenas tarefas: cuidar das velas, preparar as armas e manter o espírito firme. Você participa de tudo, não por obrigação, mas porque sabe que cada ação é um fio que mantém o tecido da sobrevivência intacto. O sol começa a perder força no céu, derramando uma luz dourada que envolve tudo em um brilho quase sagrado. É o momento em que o mar parece se acalmar, como se também respeitasse a pausa necessária para respirar. Você se senta no convés, deixando que o vento seco toque seu rosto, enquanto observa as ondas dançando ao longe. O silêncio que envolve o navio não é vazio. É carregado de histórias não contadas, de medos não expressos e de sonhos que ainda resistem. A sensação de pertencimento se intensifica, e você percebe que ser viking não é só lutar ou conquistar. É viver em comunhão com o mundo que te cerca, entender suas forças e limites, e encontrar seu lugar dentro dessa vastidão. O crepúsculo traz consigo uma leve brisa que refresca a pele quente pelo sol e pela luta. As primeiras estrelas aparecem pontilhando o céu escuro como pequenos faróis para guiar o caminho. Você sabe que a noite no mar não é menos desafiadora que o dia. O frio começa a se infiltrar nos ossos. A escuridão é um manto que oculta perigos invisíveis, e o silêncio pode ser tanto um convite ao descanso quanto um prelúdio para a tempestade. Enquanto a tripulação se prepara para dormir, você permanece atento, olhos fixos no céu, buscando conforto nas constelações familiares que acompanharam gerações de seus ancestrais. O sono vem como um visitante raro, leve e fugaz, que te embala entre o cansaço e a vigília. Você sonha com a terra firme, com as florestas densas, os rios gelados e o cheiro da terra molhada após a chuva. Mas sabe que a jornada continua, que a vida viking é um ciclo eterno de movimento e mudança, de luta e celebração, de medo e coragem. E enquanto seu corpo descansa,
Sua mente permanece alerta, pronta para enfrentar o que o amanhecer trará. O amanhecer rompe a escuridão como um sussurro urgente, e você desperta com o som das ondas quebrando contra o casco do dracar. O frio da manhã penetra os ossos, fazendo você se apertar no manto áspero que protege do vento cortante. O céu está pintado de tons pálidos, e o mar, embora ainda agitado, parece mais gentil, como se estivesse dando uma trégua antes do próximo desafio. Você observa seus companheiros ainda adormecidos ou se preparando lentamente para o que o dia trará. No silêncio, a rotina começa a se desenrolar. Alguns limpam suas armas, outros ajustam as velas, enquanto alguns poucos já discutem o destino da tripulação para as próximas horas. Cada gesto tem um propósito, uma coreografia silenciosa que mantém o navio vivo e resistente. A navegação exige atenção constante. O capitão, com seus olhos aguçados e experiência acumulada, aponta a rota com firmeza. Você aprende a ler o movimento das nuvens, o brilho das estrelas e a textura do vento no rosto, descobrindo que o mar é uma linguagem que só se entende ao se viver imerso nela. Enquanto isso, o cheiro do sal e da madeira úmida invade suas narinas, misturado ao aroma forte do couro das vestes gastas e ao leve odor da ferrugem das armas. É um cheiro que fala de batalhas, jornadas e histórias não ditas. Um perfume bruto que se torna parte de você. O frio da manhã lentamente cede espaço ao sol tímido que começa a aquecer o convés, trazendo uma sensação fugaz de conforto. Você aproveita esses minutos para alongar o corpo dolorido, sentindo cada músculo reclamar, mas também ciente de que esse desconforto é o preço pela vida que escolheu, ou que o destino lhe impôs. Na proa do navio, o horizonte se abre, em uma vastidão azul que parece infinita. À distância, as silhuetas das terras prometidas começam a se revelar, pequenas elevações e manchas escuras que mexem com a esperança e a ansiedade da tripulação. O que encontrará você ali? Paz? Perigo? Riquezas? Ou sofrimento? Enquanto o dracar avança, sua mente vagueia pelas histórias que ouviu quando criança, das sagas que narram feitos heróicos e perdas devastadoras. Você se imagina seguindo os passos desses antepassados, sentindo seu sangue pulsar com a mesma força que guiou aqueles guerreiros pelas ondas e pelo fogo. O dia passa entre tarefas e pequenos momentos de silêncio, onde o único som é o ranger da madeira, o bater das ondas e o murmúrio do vento. Você aprende que no mar a paciência é uma virtude essencial. Cada minuto conta, e a pressa pode ser fatal. No entanto, a monotonia é quebrada por uma atividade inesperada. Avista um outro navio ao longe, uma mancha escura que cresce, lentamente no horizonte. Um misto de excitação e apreensão percorre a tripulação, enquanto as preparações para um possível encontro ou combate começam a ganhar forma. O capitão ordena que todos tomem suas posições, e você sente a adrenalina subir, o coração batendo acelerado. As armas são afiadas, os escudos levantados e o olhar fixo no inimigo que se aproxima. Nesse momento, tudo o que importa é estar pronto para o que vier, porque ser viking é também ser guerreiro. Mas o navio inimigo não parece hostil, apenas um grupo de comerciantes ou exploradores vindos de outras terras. O encontro é silencioso, cauteloso, e logo as duas tripulações trocam mercadorias, histórias e olhares curiosos. É uma pausa rara na dureza da vida no mar. Uma lembrança de que, além da luta, existe também a troca, a conexão e a esperança. Quando o sol começa a cair novamente no horizonte, você sente o corpo cansado, a alma dividida entre o desejo de repouso e a inquietude do guerreiro sempre alerta. O dracar desliza pelas águas agora tranquilas, enquanto as estrelas surgem uma a uma no céu escuro. Você se recosta no convés, observando o manto estrelado que cobre o mundo, e deixa que a brisa leve embale seus pensamentos. A vida viking é dura, incerta e cheia de perigos, mas também é feita de momentos como este, silenciosos, profundos e repletos de uma beleza selvagem que só quem viveu pode entender.
Você fecha os olhos, pronto para enfrentar a noite, sabendo que a jornada continua, que amanhã trará novos desafios, novas histórias e que, apesar de tudo, você pertence a esse mundo imenso e impiedoso, mas cheio de vida. A noite é um manto escuro que envolve tudo, e você se sente pequeno sob seu peso, como se o céu fosse um oceano infinito acima de você, cheio de segredos e possibilidades. O silêncio no navio é quase palpável, quebrado apenas pelo sussurrar suave das ondas contra a quilha e pelo estalar ocasional da madeira. É nesses momentos, entre o som do mar e o frio da noite, que você sente o verdadeiro espírito dos Vikings pulsando dentro de você. Você se deita sobre o convés, o olhar fixo nas estrelas, tentando encontrar aquelas que seu pai ensinou a reconhecer. Elas são seu guia invisível, a bússola que nunca falha mesmo quando a terra desaparece atrás do horizonte. Você sente que ali, sob aquele céu aberto, está conectado a algo maior, uma força antiga que moveu gerações antes de você e que vai continuar a mover outras muito depois de seu tempo. Mas a mente não se aquieta com facilidade. Entre o cansaço e a vigília, os pensamentos começam a vagar pelas memórias e pelos contos das sagas. Você se lembra dos relatos de batalhas, das viagens intermináveis para terras desconhecidas e do valor inabalável que seus antepassados demonstraram. Valor não apenas na luta, mas na resistência ao frio, à fome, à solidão. Cada som da noite parece ganhar um significado novo. O uivo do vento é um lamento distante ou o chamado dos espíritos antigos. O farfalhar das velas se transformam em vozes que contam histórias de glórias e perdas. Você quase consegue sentir o peso das armaduras antigas e o toque áspero do aço, que foram testemunhas de tanto sofrimento e coragem. De repente, o alarme soa baixo, um sussurro urgente que percorre o navio. Um vigia avistou uma luz ao longe, uma fagulha que não deveria estar ali. O coração acelera e a adrenalina retoma o controle. Em instantes todos se levantam, prontos para o que vier. Você já aprendeu que no mar nada é certo, que a calmaria pode ser apenas a espera antes da tempestade. O capitão ordena silêncio, os olhos fixos naquela luz distante que se move lentamente, aproximando-se. Você segura firme seu escudo e empunha sua espada, sentindo o peso familiar da lâmina, o frio do metal contra a pele. A respiração é lenta, controlada, mas o peito parece apertado com a expectativa. Quando a luz se revela, é uma fogueira de um grupo pequeno de viajantes, possivelmente errantes ou refugiados de outra guerra. A tensão se dissipa lentamente, dando lugar à curiosidade e à compaixão. Vocês compartilham o calor da fogueira, histórias e alimentos simples. Ali, na imensidão do mar e da noite, você percebe que, por trás da dureza dos vikings, há espaço para a humanidade. A conversa se perde com o apagar das chamas e a aproximação do sono. Você volta para seu lugar, sentindo o corpo cansado e a alma mais leve. No silêncio que volta a dominar, é como se o mar tivesse ensinado uma lição valiosa. Até nos momentos mais difíceis, o contato, a troca e a solidariedade são o que mantém vivos os corações. Você fecha os olhos e deixa que a noite te envolva, sabendo que quando o sol nascer, tudo vai recomeçar. A dureza, as lutas, os perigos e também a beleza selvagem de ser viking, de viver cada instante com intensidade e coragem. O sol surge tímido no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto o frio da madrugada ainda insiste em permanecer no ar. Você desperta com o ranger das tábuas sob seus pés, e o cheiro forte de fumaça misturado com o sal do mar. O navio segue sua rota, cortando as ondas com a calma precisa de um guerreiro experiente. Você sabe que a jornada está longe de terminar, e cada novo dia é um teste de resistência e determinação. Ao se levantar, o peso da armadura e dos equipamentos já parece familiar, como uma segunda pele que você veste com orgulho e relutância ao mesmo tempo. Os músculos doem, as costas reclamam, mas o espírito permanece firme. No convés, seus companheiros começam a se movimentar.
alguns cuidando das velas, outros afiando as lâminas, ou trocando poucas palavras enquanto observam o mar. Você sabe que essa rotina pode parecer dura até implacável para quem não está acostumado, mas para você, é a essência da vida viking. Um ciclo constante de luta, descoberta e sobrevivência. Nada é dado, tudo é conquistado com suor e sangue. A cada dia, você se torna mais forte, mais resiliente, mais preparado para o que virá. O capitão reúne os homens para uma breve reunião, a voz firme cortando o vento. Há notícias de terras próximas, uma vila rica, vulnerável e tentadora. O ar se enche de expectativa e tensão, o coração de cada um batendo mais forte diante da promessa de glória e saque. Você sente o frio da adrenalina percorrer suas veias, uma mistura de medo e excitação. Enquanto o navio se aproxima da costa, você observa as árvores densas e as chamas que já iluminam a aldeia. O cheiro de madeira queimando e o som distante de gritos e confusão invadem seus sentidos. A batalha que se aproxima é inevitável. Seu treinamento, suas dores, suas dúvidas, tudo se concentra naquele momento. O desembarque é rápido, brutal e sem cerimônia. O choque dos escudos, o clangor das armas, os gritos de ordem e desespero se misturam em um caos organizado. Você sente o impacto do primeiro golpe, a força do inimigo tentando resistir, mas sua vontade não vacila. Cada movimento é calculado, cada ataque uma promessa de sobrevivência. No meio da confusão, você percebe rostos, olhos cheios de medo e surpresa, e por um instante, a humanidade dos que enfrentam você aparece clara e indiscutível. Mas a luta não permite hesitações. Você se entrega à força bruta, ao instinto de quem sabe que a vida e a morte estão na ponta da espada. Quando o último grito se cala e o silêncio volta a dominar a cena, você está ali, ofegante, coberto de suor, sangue e poeira. A vitória é amarga, o custo alto, mas a sensação de sobrevivência é intensa. Você sabe que cada saque, cada batalha, não é apenas sobre riqueza ou poder, mas sobre assegurar um futuro, para você, para sua família, para sua tribo. O retorno ao navio é um momento de alívio e reflexão. Os corpos carregados, os rostos marcados pela violência e pelo esforço. Você sente o peso da responsabilidade que carrega, a consciência de que, apesar da força, nada está garantido. A vida viking é assim, uma constante dança entre a beleza selvagem da liberdade e a brutalidade da existência. Enquanto o navio se afasta da costa, o sol sobe alto, iluminando o mar e os caminhos que ainda faltam percorrer. Você se senta exausto, mas com o coração pulsando forte, e olha para o horizonte que já chama pelo próximo desafio. O som ritmado das ondas batendo no casco do navio embala seus pensamentos enquanto você se recupera da batalha. O cheiro, forte do mar misturado ao odor de ferro e sangue, cria uma atmosfera que, de alguma forma, você já aprendeu a aceitar como normal. O vento fresco corta a pele suada, levando consigo os últimos resquícios da tensão. Você fecha os olhos por um instante e sente o corpo pesado, mas a mente alerta, sempre à espera do próximo movimento. Ao redor, seus companheiros falam pouco. Palavras são caras depois do que passaram. Muitos limpam as lâminas, outros checam as feridas. Você observa, atento, cada gesto, cada expressão. É o silêncio da sobrevivência, da cumplicidade forjada no calor da batalha e nas noites frias no convés. Vocês não são apenas guerreiros, são irmãos e irmãs unidos por uma vida que não perdoa fraquezas. Enquanto o navio navega rumo a terras distantes, você pensa nas histórias que ouviu quando era criança, contos de heróis que enfrentaram mares revoltos, monstros e deuses. Agora você é parte daquela saga, uma peça viva da história que será contada ao redor das fogueiras por gerações futuras. A responsabilidade pesa, mas também fortalece. Você não pode falhar. O céu começa a mudar, as nuvens se acumulam e o vento aumenta. O capitão avisa que uma tempestade se aproxima. No mundo viking, tempestades são tanto uma ameaça quanto um teste.
Você se levanta, ajudando a ajustar as velas e firmar as cordas, sentindo a adrenalina retornar. A natureza não negocia, não oferece segunda chance. Você deve estar pronto para lutar contra o mar tanto quanto contra homens. O cheiro de ozônio e o som dos trovões ganham força, e o navio começa a balançar mais violentamente. Você se segura firme, cada músculo tenso, os olhos fixos na linha do horizonte onde a tempestade se desenha em tons de cinza e preto. O medo que sente não é fraqueza, é respeito, pela força que está prestes a enfrentar e pela própria vida que pode ser levada a qualquer momento. A chuva cai forte, cortando a pele como agulhas, e a água invade o convés, tornando tudo escorregadio e perigoso. A voz do capitão é firme, os comandos claros, e você se entrega à dança caótica entre homem e natureza. Cada ação é vital. Cada movimento pode significar a diferença entre a sobrevivência e a tragédia. Por horas, o navio luta contra as ondas enormes que parecem querer engolir tudo. A sensação é de estar em um mundo à parte, um lugar onde só os mais fortes conseguem existir. Você sente o coração acelerar, a respiração difícil, mas a vontade de viver supera a exaustão. É nesse momento que você percebe o quanto é parte de algo maior, uma força que atravessa o tempo e o espaço. Quando a tempestade finalmente começa a perder força, o céu clareia, revelando um mar mais calmo, mas com marcas visíveis da batalha que acabou de passar. Você olha ao redor, vendo os rostos cansados, os corpos molhados e feridos mais vivos. A sensação de vitória sobre a natureza traz um alívio profundo, misturado a uma gratidão silenciosa. Agora, com o sol reaparecendo, o navio segue em frente, levando vocês a novos territórios, novos desafios. Você sabe que cada dia será diferente, mas que a essência dessa vida é sempre a mesma: coragem, resistência e união. O caminho dos vikings é duro, mas também cheio de momentos de beleza crua, onde a força do espírito se mostra mais clara que nunca. Enquanto você observa o horizonte, sentindo o cheiro do mar e o gosto da liberdade no ar, sabe que está exatamente onde deveria estar. No coração de uma jornada que vai muito além de batalhas e saques. Uma jornada que define quem você é. Um verdadeiro filho do norte. Um guerreiro do vento e do gelo. O sol já está alto no céu quando o navio finalmente alcança a costa de uma terra desconhecida. O ar agora é diferente, carregado de mistério e promessa, misturando o sal do mar com o aroma fresco das florestas que se estendem além da praia. Você pisa na areia úmida, sentindo a firmeza da terra sob os pés cansados, mas ainda alerta. Este é o começo de algo novo, uma chance para mostrar sua coragem em terras que não conhecem o poder dos vikings. O acampamento é montado rapidamente. Cada gesto é executado com a precisão de quem já passou por isso muitas vezes. As tendas de couro esticadas, o fogo aceso para afastar o frio e as feras, as armas afiadas descansando próximas. Você se movimenta entre os companheiros, ouvindo os murmúrios de curiosidade e cautela. Alguns olhos brilham com a excitação do saque, outros, com a apreensão do desconhecido. Você sabe que ambos sentimentos caminham lado a lado nessa vida, enquanto o cheiro da fumaça e da carne assada se mistura ao ar. Você observa a paisagem ao redor. Árvores altas, rios que serpenteiam silenciosos, animais que fogem no alarme da chegada. Este território é selvagem, indomado, assim como o povo que o habita. Pensar nos encontros que virão faz seu sangue ferver, mas também traz uma sensação de respeito. Este é um jogo perigoso, onde cada passo em falso pode custar caro. Durante o dia, você e os outros exploram as redondezas. Cada som na floresta faz seu corpo se tensionar. Cada sombra pode esconder um inimigo ou uma armadilha. Você se lembra das histórias que ouviu sobre guerreiros locais, ferozes defensores de suas terras, prontos para defender o que lhes pertence com unhas e dentes. Essa ameaça invisível é parte do desafio, e você se prepara para enfrentá-la. Ao cair da noite, o acampamento é cercado por um silêncio quase sagrado. As chamas do fogo central dançam, lançando sombras nas faces marcadas pelos anos de batalha e viagem.
Você senta-se ao redor da fogueira, sentindo o calor que penetra, a pele gelada e a inquietação da mente que não para de pensar no que virá amanhã. Em meio às conversas baixas, surge uma sensação de união, como se o fogo fosse não só uma fonte de calor, mas um elo invisível que conecta cada um de vocês. As estrelas começam a pontilhar o céu escuro, e você se deita sob o tecido da tenda, o corpo ainda dolorido, mas a alma inquieta, o som distante da floresta, o sussurro do vento. Tudo isso compõe a sinfonia que embala seu descanso. Você fecha os olhos, imaginando as batalhas futuras, as histórias que serão contadas, as conquistas e perdas que definem a existência viking. No silêncio da noite, a lembrança dos entes queridos em casa invade sua mente. A saudade aperta o peito, mas também fortalece o propósito. Você está longe, sim, mas cada passo dado aqui é para garantir que seu nome e o de sua família sejam lembrados. A glória não é só para o presente, mas para as gerações que virão depois, para os que um dia ouvirão falar de você como um dos grandes. O som da floresta se intensifica, misturando-se com os batimentos do seu coração. A escuridão traz medo, mas também clareza. Você sabe que cada amanhecer nesse mundo é uma batalha por si só, onde a sobrevivência não é garantida, mas conquistada. E é essa luta constante que define quem você é. Não apenas um guerreiro, mas uma força da natureza, um filho dos ventos gelados e das ondas turbulentas. Enquanto a noite avança, você permite que o cansaço tome conta, mas a mente permanece vigilante. Amanhã será um novo dia, com novas batalhas, novas alianças, novas histórias para serem escritas no livro imortal dos vikings. E você está pronto, porque ser viking não é apenas uma escolha, é um destino, moldado pela coragem, pela força e pela eterna busca por um lugar no mundo. O amanhecer chega como um sussurro, iluminando a terra recém-descoberta com uma luz pálida e fria. Você se levanta da tenda com os músculos ainda rígidos do descanso breve, sentindo o peso das armas presas ao corpo. Não há tempo para hesitar. O dia reserva desafios que exigem toda a sua atenção. Lá fora, o acampamento desperta lentamente, cada homem e mulher tomando seu lugar em um ritual de preparação silenciosa. O café da manhã é simples, feito com o que restou das provisões e talvez um pouco do que a caça noturna rendeu. O aroma do pão queimado e da carne seca preenche o ar, misturando-se com o cheiro da terra úmida. Você come rápido, consciente de que cada minuto pode ser decisivo. O espírito da caça se acende em seu peito, enquanto o grupo se arma e se posiciona, pronto para a incursão que decidirá o futuro daquela expedição. Enquanto caminha pela floresta, seus sentidos se aguçam. O silêncio ao redor é quase palpável, cortado apenas pelo som ocasional de um galho quebrando sob o pé de um animal ou o canto distante de um pássaro. Cada passo seu é calculado, cada respiração medida. Você sabe que está entrando em território inimigo, onde qualquer descuido pode significar a morte. A adrenalina começa a correr pelas veias, colocando você em estado de alerta máximo. Você observa as árvores altas que se erguem como guardiãs silenciosas, seus troncos marcados por sinais e marcas antigas. Talvez avisos ou símbolos, deixados por aqueles que vieram antes, ou pela própria natureza selvagem daquele lugar. O ar está pesado, carregado com uma energia que parece antecipar o conflito. Você sente a presença invisível dos olhos que observam, prontos para atacar ou se defender. A expedição avança lentamente, tateando o terreno com uma combinação de cuidado e coragem. O barulho de seus passos é abafado pelo solo macio, e os sussurros trocados entre os companheiros carregam uma tensão que só os que vivem a guerra conhecem. Você está cercado por guerreiros experientes, mas também por jovens que carregam o fogo da juventude e a sede de provar seu valor. De repente, um som distante interrompe o silêncio. O estalo seco de um galho quebrado, talvez uma armadilha, ou a aproximação de inimigos. Seu corpo reage instintivamente, a mão firme no cabo do machado, os olhos vasculhando a floresta densa. Um suspiro coletivo escapa dos lábios dos seus companheiros,
enquanto todos se posicionam, prontos para o confronto iminente. O choque é rápido e violento. O som das armas se cruzando ecoa entre as árvores, acompanhado por gritos, ordens e o barulho da luta corpo a corpo. Você sente o peso do impacto, a resistência do inimigo, o gosto metálico do sangue na boca. O corpo se move com uma precisão quase automática, guiado pela experiência, pelo instinto de sobrevivência que anos como viking ensinaram. Cada golpe é decisivo. Cada defesa, uma questão de vida ou morte. No meio do caos, você percebe a fúria bruta que domina o combate. Não apenas um teste de força, mas um duelo de vontades. Os olhos do inimigo são espelhos da sua própria determinação. Você sente o suor escorrer pelo rosto, a respiração pesada, o coração acelerado, mas também a clareza que só a batalha traz. Tudo se resume a este momento, a este confronto que pode mudar o destino de todos. Quando o último som da luta morre no ar, o silêncio retorna, pesado e carregado de consequências. Você olha ao redor, vendo corpos caídos, feridos e sobreviventes. A terra está marcada pelo conflito, como se também tivesse sentido a violência da luta. O cansaço toma conta do corpo, mas a mente ainda está alerta, processando cada detalhe do que aconteceu. O grupo se reúne novamente, contabilizando perdas e ganhos. Você sente o peso da responsabilidade, sabendo que cada decisão, cada movimento, impacta não só sua vida, mas a de todos ali. As palavras são poucas, mas carregadas de significado. Planos para os próximos passos, estratégias para a sobrevivência, promessas silenciosas de vingança ou proteção. Enquanto o sol começa a descer no horizonte, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, você se permite um momento de reflexão. A vida viking é dura, cheia de desafios constantes, onde a morte está sempre à espreita, mas também é uma vida de honra, coragem e irmandade. Você é parte disso, uma peça essencial no mosaico de uma história que será contada por gerações. Ao voltar para o acampamento, você sente o peso da noite se aproximando, trazendo com ela um silêncio diferente. O silêncio da espera, da preparação para o que ainda está por vir. Você sabe que ser viking é isso, uma jornada interminável entre o perigo e a glória, onde cada dia vivido intensamente é uma vitória sobre a efemeridade da existência. Você se deita novamente sob as estrelas, ouvindo os sons da floresta, sentindo o coração pulsar com a força dos ancestrais. Amanhã será um novo dia de luta, de descobertas e, quem sabe, de conquista. E você está pronto para enfrentar tudo isso, porque ser viking não é apenas sobreviver, é viver plenamente, cada instante com coragem e honra. A noite se estende ao seu redor como um manto espesso, e o acampamento repousa sob o céu estrelado, silencioso, exceto pelo leve estalar da fogueira e o murmúrio distante dos ventos que passam entre as árvores. Você se aconchega sob o tecido, grosso da pele, sentindo o frio tentar invadir seu corpo cansado. O dia foi intenso, cheio de batalhas e decisões que parecem pesar como montanhas na sua alma. Mesmo assim, o sono demora a chegar, porque sua mente não para. Você pensa nos rostos dos companheiros, na coragem deles, no medo que todos guardam, escondido sob a bravura das armaduras e das palavras duras. A vida viking não é apenas sangue e aço, mas também momentos como esse, onde a fragilidade aparece, tímida na noite escura. Você se pergunta o que o futuro reserva para vocês, nessa terra desconhecida, onde cada passo pode ser um passo para a glória ou para a perdição. Vento sopra frio, trazendo aromas da floresta e lembranças de outras viagens, outros combates, outras noites passadas ao relento. Você sente quase como um chamado, a presença dos ancestrais, aqueles que caminharam antes de você, cujas histórias e feitos ecoam na memória do clã. Eles parecem sussurrar palavras de força e sabedoria, um lembrete de que você não está sozinho, mesmo quando a escuridão parece tão profunda. Enquanto os minutos se arrastam, você observa as estrelas, tentando decifrar seus padrões e significados. Para os vikings, o céu é mais do que um teto escuro. É um mapa.
Um guia para viagens e para a vida. Você se lembra das histórias contadas pelos anciãos, dos mitos que explicam as origens do mundo e dos deuses que governam o destino. É como se o universo estivesse ali, vasto e silencioso, oferecendo a você um lugar no grande ciclo da existência. Os sons da floresta continuam, misteriosos e familiares ao mesmo tempo. Você ouve o farfalhar das folhas, o sussurro distante de animais noturnos, o ocasional estalo de galhos. Tudo isso cria uma sinfonia sutil, uma trilha sonora para a sua vigília. Você sente uma conexão profunda com a natureza, o mesmo elemento que sustenta a vida, mas também a tira. É um equilíbrio delicado que você aprendeu a respeitar, porque para ser viking, é preciso entender a força da terra e do mar, o ritmo dos ventos e o poder do fogo. A respiração vai se acalmando, o corpo encontra um ritmo mais tranquilo, mas a mente ainda vagueia entre pensamentos de honra, dever e destino. Você sabe que a jornada ainda está longe do fim. Há terras para explorar, inimigos para enfrentar, histórias para escrever com sangue e coragem. Cada decisão, cada ação sua, contribui para a saga do seu povo, para o legado que será passado adiante. De repente, um som quebra a quietude. Talvez o estalo de um galho mais próximo, ou o ranger suave da tenda ao vento. Você se levanta lentamente, atento, os sentidos aguçados mesmo na penumbra. Não há tempo para baixar a guarda. A vida viking exige vigilância constante. A noite pode esconder perigos inesperados, e cada momento de distração pode ser fatal. Você caminha até a fogueira, sentindo o calor que ainda resta das brasas e o conforto que elas oferecem. Os companheiros também despertam, alguns sussurrando entre si, outros simplesmente observando o céu escuro. Há uma cumplicidade silenciosa entre vocês, uma união forjada nas adversidades que enfrentam juntos. Isso é ser viking. Uma irmandade que resiste ao tempo e ao perigo. Um elo que fortalece e dá sentido à luta diária. Enquanto o fogo crepita, você pensa na manhã que virá, nas decisões que terão que ser tomadas, nas estratégias que precisam ser traçadas para sobreviver e prosperar. Você sabe que não pode fugir do destino que escolheu quando levantou a espada e se juntou a essa aventura. Ser viking é aceitar a incerteza, abraçar o desconhecido e encontrar coragem mesmo quando tudo parece perdido. Você retorna à sua pele, pronto para tentar descansar mais um pouco, sabendo que o descanso é um luxo raro e precioso. A escuridão continua a envolver tudo, mas agora ela parece menos ameaçadora, como um véu que protege e prepara para o que virá. Você fecha os olhos, deixando a mente vagar por sonhos onde o passado, o presente e o futuro se misturam, criando uma tapeçaria complexa e fascinante. E assim, você permanece ali, entre o silêncio da noite e o fogo que dança. Um guerreiro, no meio do vasto mundo viking, vivendo cada instante com a intensidade que só aqueles que desafiam os mares e a morte podem entender. A aurora começa a romper no horizonte, trazendo uma luz tênue que colore o céu com tons suaves de rosa e laranja. Você desperta devagar, sentindo o corpo pesado, mas a mente já focada no que vem pela frente. O frio da manhã percorre sua pele, um lembrete de que a vida que você escolheu é dura e implacável, mas também cheia de propósito. Levantar-se cedo é parte do ritual. Um momento em que o silêncio domina e a natureza parece segurar a respiração antes do caos do dia. Você observa seus companheiros, alguns ainda enrolados em suas peles, outros já preparando as embarcações, afiando armas, checando suprimentos. Cada movimento tem uma precisão que só a experiência pode ensinar. A rotina viking é uma dança entre a sobrevivência e a conquista. Você veste seu cota de malha, sentindo o peso do ferro sobre o corpo, uma armadura que protege, mas também lembra o fardo que você carrega. O escudo, com suas marcas de batalhas passadas, repousa firme ao seu lado. Você sabe que cada cicatriz no equipamento conta uma história. Histórias de luta, de dor, de vitória e perda. São marcas que se tornam parte de quem você é.
uma identidade que transcende o tempo. Ao se aproximar do barco, o som da água batendo na madeira cria uma melodia antiga, familiar e reconfortante. O navio Viking é muito mais que um meio de transporte. É a extensão do seu espírito aventureiro. Uma nave que corta as ondas com a mesma determinação que você carrega no coração. Você sente o cheiro do sal, do mar, e um desejo crescente de partir para o desconhecido, para novas terras e desafios. O líder do grupo dá as ordens, firmes e claras, e todos respondem com obediência silenciosa. Vocês preparam as velas, ajustam os remos e conferem as provisões, tudo enquanto o vento começa a ganhar força. A embarcação parece ganhar vida, pronta para enfrentar o mar aberto e suas incertezas. Para você, cada viagem é uma chance de se provar, de escrever um novo capítulo na saga do seu povo. Enquanto o barco desliza para fora da enseada, você sente o coração acelerar, não apenas pelo esforço físico, mas pela emoção de estar em movimento, de seguir rumo ao desconhecido. O horizonte se abre à frente, vasto e imenso, um convite para explorar, conquistar, viver intensamente. Você sabe que não há garantias, que o mar pode ser cruel e traiçoeiro, mas também que é nele que a glória é forjada. O balanço do navio, o som das ondas e o cheiro do mar formam um ambiente quase hipnótico, onde o tempo parece desacelerar. Você observa o céu, o sol nascente, e pensa nos mitos que falam dos deuses navegando entre as nuvens, protegendo os bravos e testando os fracos. Essa conexão com o divino, com algo maior que você, dá força e coragem para enfrentar cada desafio. Durante a travessia, você reflete sobre tudo o que viveu até aqui. As batalhas, as festas, os momentos de silêncio sob o céu estrelado. Cada instante contribuiu para moldar seu caráter, sua visão do mundo e seu lugar nele. Você entende que ser viking não é apenas uma questão de força física, mas de espírito, de uma vontade indomável de seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra. O navio corta as ondas, avançando sempre, enquanto você mantém os olhos atentos ao horizonte, pronto para qualquer sinal de terra ou perigo. Essa sensação de estar em constante movimento, entre o conhecido e o desconhecido, entre a segurança e o risco, é a essência da sua existência. Você sabe que a jornada nunca termina. Ela se renova a cada amanhecer, em cada nova aventura. Medida que o dia avança, a equipe se organiza para manter o ritmo dos remos e cuidar do barco. Você participa ativamente, sentindo a energia do grupo, a solidariedade que une vocês em um propósito comum. Não importa o quanto o mar seja vasto ou ameaçador, vocês são uma família, um clã que sobrevive e prospera por estar junto. Quando a noite volta a cair, você volta a se sentar perto da fogueira improvisada no convés, exausto, mas satisfeito. O céu estrelado volta a envolver tudo, e você sente que, apesar das dificuldades, está exatamente onde deveria estar. Você é parte de algo maior, uma história viva que atravessa gerações. Um guerreiro que aceita o destino e o abraça com coragem. Com o corpo cansado, mas a mente em paz, você finalmente permite que o sono venha, embalado pelo som constante das ondas e pelo ritmo compassado do barco que segue firme pelo mar. Amanhã será outro dia, outra chance de viver a vida viking em toda a sua intensidade e mistério. E assim, você adormece, sabendo que o mundo é vasto, que o futuro é incerto, mas que o presente ou esse momento é seu para ser vivido plenamente, com toda a força e a paixão de quem escolheu ser viking.